caracteriza? O que você acha dos danos psicológicos que essas pessoas passaram lá? Pessoas que eram indesejadas pelas famílias? Então, essa situação, né, é bem real. Inclusive, até hoje eu acredito que as pessoas costumam ter essa dificuldade de conviver com o que incomoda, né, com o diferente. Então, assim, antigamente, a minha percepção profissional é que antigamente as pessoas, elas, por não ter também estudo suficiente nas áreas, né, voltada para a saúde mental, além de ser uma ciência ainda muito nova, que é a ciência da psicologia, da psiquiatria, nova no sentido de quê? De compreender como manejar essa situação, já que a gente não é algo palpável, né? O estudo da emoção, dos pensamentos, da mente, ela não é algo que você pode tocar e mensurar, mas ao mesmo tempo traz um certo preconceito por trás de tudo isso aí. Então, antigamente, as pessoas, elas, pelo preconceito, né, que é a falta mesmo do conceito real, do estudo da ciência, né, acabavam que generalizando muitas situações, mesmo que fosse crime ou mesmo que fosse um transtorno mental, aquilo ali estava bem assim, o limiar entre o que era crime e o transtorno mental era tudo muito confuso e próximo, né? Até hoje eu percebo que ainda existe isso, apesar das políticas nacionais que combatem essa questão mesmo do manicômio, né? Então, assim, a minha forma de ver, principalmente as consequências que voltam para essa circunstância, são situações devastadoras para essas pessoas, né? Porque, imagina, se uma pessoa passa a conviver numa situação, a sobreviver, né? Numa situação que a gente percebe que foi a história de abandono, de negligência, de tortura, de violência, né? Então, imagina as consequências emocionais, né? As consequências mentais, cognitivas, que podem trazer para essa pessoa. Sem contar que a principal situação é estar fora do meio social, né? Porque a partir do meio social é que a gente aprende a conviver. A gente aprende o que é o limite, o que é a ética, né? O que são as regras sociais de convivência. Então, a política antimanicomial, ela traz essa noção, essa ideia de eliminar os manicômios, né? Para que as pessoas passem a conviver em meios sociais, e caso tenha alguma situação específica a ser tratada, né, ou a ser vista de mais perto, que ela faça esse tratamento mais dentro dos meios sociais. Porque esses meios, eles fazem o ensinamento da convivência. E isso para pessoas com transtornos emocionais, né, mentais, que diferem um pouco também de outros casos, né, como, por exemplo, pessoas que são criminosas, né. Então, eu penso assim, recapitulando a sua pergunta, né, as consequências são devastadoras. Até hoje a gente observa que muitas pessoas que não tinham, por exemplo, transtornos nenhum, né, elas têm pavor, pânico, que passaram por situações assim, de estar internada em manicômios, né, elas têm pavor, têm pânico, geralmente um transtorno de pânico, né, que pode desenvolver, ou também o estresse pós-traumático, porque vivencia uma situação traumática. Quando se pensa nessa situação de retornar para o manicômio, né, voltar para uma situação assim que não existe mais. Então, assim, resumindo, né, as consequências são devastadoras, não temos nem como mensurar, é muito subjetivo, é muito pessoal isso. Sabe que houve muitas mudanças como a sociedade pensava, dados científicos que ajudavam a gente a descobrir e diferenciar mais um pouco o que era essa criminalidade do que é o distúrbio mental. Mas, na sua visão, o que você acha que foi mais fundamental para que a sociedade mudasse essa visão? Sim. O fundamental, ao meu ponto de vista, seria mesmo o estudo, né, o conhecimento acerca dessa parte de como que funciona o ser humano em termos emocionais, né, em termos da mente. Então, se passa a estudar mais determinados transtornos, a gente vai conseguir enumerar mais ferramentas, formas, métodos, né, manejo que possa utilizar para aquela pessoa. E aí vamos desconstruindo outros tipos de atividades, quer dizer, que eram feitas, né, como por exemplo, antes para tratar a esquizofrenia, realizavam muito a lobotomia, que é a retirada de uma parte do cérebro, né, os eletrochoques, né, que você colocava os choques na pessoa. Então, assim, isso é um tratamento comum. Naquela época, esse tratamento era o que se precisava fazer. Hoje a gente vê que isso é uma tortura, né? Imagina você poder tratar uma pessoa dessa forma. Então, assim, os estudos, né, a evolução mesmo do ser humano, curiosos, dispostos, né, a estar buscando de forma mais humanizada o tratamento para a saúde mental, proporcionou a melhoria desses tratamentos. Inclusive, a gente tem muito que avançar ainda, muito mesmo, porque tem muitos transtornos que a gente percebe que ainda não temos muitas respostas. Estamos aqui entrevistando o professor Pitágoras de História sobre a tragédia ocorrida no Hospital de Barbacena. E a primeira pergunta é, como surgiu o nome Holocausto Brasileiro? Bem, a gente sabe que o Holocausto é associado ao extermínio de judeus nos campos nazistas durante o período da Segunda Guerra Mundial. Então, a autora Daniela Arnes, ela vai fazer uma analogia, já que o Hospital Colônia de Barbacena acabou se tornando um local de extermínio. Então, ao fazer alusão a essa matança indiscriminada que aconteceu lá dentro, né, ela teve essa percepção de fazer uma associação a esse massacre que acontecia também durante a Segunda Guerra com os judeus e outras minorias. Mas já visto que no Hospital Colônia, a maioria das pessoas que se encontravam lá, ao longo do tempo, eram pessoas que não tinham nenhum tipo de deficiência mental. Na verdade, eram pessoas que eram colocadas lá, eram pessoas indesejáveis perto da sociedade, e elas acabavam tendo, na maioria, um fim atroz, né, que era a morte. E sobre os crimes bárbaros que ocorreram lá,
há alguma relação com o preconceito? Sem dúvida nenhuma, né? Porque se você observar, a maioria dos internos eram pessoas, como eu disse agora há pouco, que não tinham deficiência mental. Muitos eram alcoólatras, muitos eram pessoas que não tinham ofício, consideradas pela sociedade como vadios, tá? Haviam prostitutas, e também, inclusive, foi muito, aliás, tiveram até alguns casos de mães solteiras. A gente teve casos de empregadas que engravidavam dos patrões, e os patrões, não querendo ter aquele problema na sua vida, acabava, por sua influência, por seu poder econômico, colocando essas pessoas dentro do hospital colônia, e essas mães, quando tinham os filhos eram arrancados. Na verdade, se a gente for fazer uma alusão à nossa questão de preconceito, de discriminação, a gente percebe que ali é um nítido exemplo de como a nossa sociedade é segregacionista, porque os internos eram pessoas pobres, eram pessoas de cor, eram pessoas vistas como os indesejáveis, eram marginalizados por essa sociedade. Então, pessoal, meu nome é Eduardo, estudo aqui na instituição Uninova FAP, faço Direito, primeiro período C. Estou aqui com o professor Ivonaldo, que dá aula aqui na instituição também, para poder fazer alguma pergunta sobre o Holocausto Brasileiro, que aconteceu lá em Barbacena, em Minas Gerais. Então, professor, no Hospital de Barbacena ocorreram muitas tragédias e vítimas tiveram seus direitos violados lá naquele local. Queria perguntar para o senhor, quais direitos foram esses? Ali nós tivemos grandes atrocidades que foram cometidas em relação à pessoa humana. Primeiramente, a própria restrição de liberdade. Eles tiveram a sua liberdade cerceada, uma vez que eles não podiam sair, né? Uma vez entrando ali, não podiam mais sair. Tinham a sua incolumidade corpórea também violada, eles eram submetidos a eletrochoques e tiveram também o próprio direito a própria saúde dele, o saneamento básico deles violado, uma vez que eles já não tinham mais roupas para vestir, já dormiam em qualquer local, já não tinham mais colchões para dormir. Então nós tivemos ali um momento em que o ser humano foi tratado como um animal, né? Fazendo aí o comparativo com aquilo que aconteceu na Alemanha nazista. Nesse hospital, morreram cerca de 60 mil pacientes, vítimas de todo tipo de maus-tratos e descaso, exposição ao frio, muitos não dispunham de roupas, quartos, camas ou lençóis para dormir. Permaneciam ao relento, mesmo durante a noite. A alimentação era racionada, não dava para todo mundo. Alguns comiam os ratos e bebiam água do esgoto que cortava os pavilhões. Lá dentro, aconteciam espancamentos e estupros, tratamentos violentos à base de eletrochoque, às vezes com carga elétrica tão forte que derrubava a energia da cidade. Ademais, mulheres que engravidaram no Hospital Colônia tiveram seus bebês roubados. Os ossos dos pacientes mortos eram vendidos para a faculdade de medicina, e quando não mais possível vendê-los, eles eram derretidos em ácido para que os ossos pudessem ser comercializados. Entre 1969 e 1980, foram vendidos 1.853 corpos para 17 faculdades de medicina no Brasil, e sem que as famílias tivessem autorizado. Então foi um comércio clandestino, um comércio fúnebre de corpos.